galerinha que nos assiste, que visitam a nossa página, o nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Alessandra Leite, eu sou da Escola ID Connect e hoje nós iremos estudar, trabalhar com as classes gramaticais. Mas essa é a primeira parte, tá? Porque tem a segunda. Então, a gente vai trabalhar hoje com as classes gramaticais. E aí, quem sabe aí algumas classes gramaticais? Quantas classes gramaticais são ao todo? E aí, quem sabe? Desde já eu quero que vocês já comentem aqui embaixo, vão interagindo, ok? Pra gente poder construir, pra gente poder interagir mais e saber mais sobre as classes, ok? As classes gramaticais são estudadas pela parte da língua portuguesa que se chama morfologia. Então, o que a morfologia faz? Ela estuda as palavras isoladamente. Ela pega uma palavra e vai analisar a palavra, como ela surgiu, a estrutura da palavra, vai ver a flexão das palavras e também a classificação, vai dizer a classificação das palavras. Então, hoje a gente vai estudar sobre a classificação das palavras, ok? E para esse estudo, a gente vai fazer de uma forma diferente, tá? A gente vai inovar um pouquinho. A gente vai trazer em forma de dinâmica. Como é que essa dinâmica vai funcionar? A gente vai trazer uma frase e aí nessa frase vai estar grifado algumas palavras. E aí eu quero que vocês tentem acertar qual é a classe gramatical dessa palavra, ok? Em sala de aula, por exemplo, os professores que estão nos assistindo podem utilizar essa dinâmica para trabalhar com os alunos. E aí vocês podem, né, professores, podem escrever frases e grifar as palavras com a classe gramatical correspondente e aí recortar essas frases, colocar em um envelope e distribuir aos alunos. Aí os alunos vão tentar montar essa frase, né, de modo correto e depois vão tentar adivinhar a frase com base na posição que ela está na frase. Ela vai tentar adivinhar a palavra com base na posição que está na frase. Ou seja, o objetivo dessa dinâmica é sondar o conhecimento dos alunos, o conhecimento que ele já tem, os conhecimentos prévios que ele tem acerca do tema. Então, com essas discussões, à medida que os alunos vão dizendo, uns vão estar na dúvida, outros vão acertar, outros não vão saber, mas a ideia é essa, é justamente trabalhar com eles, contextualizando e já sabendo o que eles já sabem e para a partir daí poder trabalhar em cima disso e ampliar esses conhecimentos estudando as classes gramaticais, ok? Então, essa dinâmica pode ser, sim, utilizada em sala de aula justamente para trabalhar com os alunos de uma forma diferente, já saber o que eles já sabem e, a partir disso, trabalhar em cima desses conhecimentos. Então, a primeira frase, que nós trazemos é: a sociedade é composta por múltiplas identidades. E aí? A sociedade é composta por múltiplas identidades. Verdade, a sociedade tem pessoas com múltiplas identidades e a gente precisa respeitá-las, precisa fazer com que todas se sintam valorizadas, ok? E aí, nessa nossa frase, as palavras sublinhadas são sociedade e identidades. E aí? A qual classe gramatical essas palavras pertencem? Nesse momento, uma dica que a gente pode sempre utilizar é ver a função da palavra na frase. Ou seja, qual é a função dela ali? Interrogar a função, buscar a função dela. E a partir disso, a gente vai chegar na classe. Vamos ver como? Olha, o que as palavras sociedade e identidade estão fazendo na frase? Elas estão dando a ideia de ação, está dando a ideia, está substituindo alguma coisa, está definindo alguma coisa, ou então está caracterizando, está fazendo o quê? E aí, quem sabe? Isso mesmo, ela está nomeando alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu falo em sociedade, eu estou falando de um grupo de pessoas que vivem juntas, vivem em sociedade. Então, está nomeando alguma coisa. E também no caso da palavra identidades.
Identidades é um sentimento, um pertencimento, você se identificar da forma que você acha que você se autodefine. Por exemplo, eu sou negra. Então, é a minha identidade. Então, tá definindo algo, um posicionamento meu, ok? Então, tá nomeando, tá definindo, tá trazendo essa nomeação a alguma coisa. E qual é a classe gramatical que serve para nomear? Qual é? Quem lembra? Quem lembra? Isso mesmo. Quem disse aí substantivo? Isso mesmo, acertou. É o substantivo, é a palavra que nomeia coisas. Então, nomeia objeto, nomeia pessoas. E aí, ele se divide em 9 categorias, de acordo com o tipo a ser identificado. Então, por exemplo, se eu falo Ana é muito legal. Então, o substantivo é Ana. Por quê? Porque está nomeando uma pessoa, que no caso é Ana. Gramática e literatura são matérias importantes. Então, nessa frase temos gramática, literatura e matérias, que são substantivo, porque está nomeando alguma coisa, ok? E, por exemplo, eu procuro a felicidade. Eu quero ser feliz. Então, nessa frase também temos a palavra felicidade. Então, felicidade é um substantivo, está nomeando um sentimento. Ok? Tudo certo? Então, vamos para a próxima frase. A próxima frase é: você tem a sua identidade e eu tenho a minha. Ok? E a gente se respeita, a gente se dá bem. O importante é o respeito e a valorização. Ok? E aí, nessa frase, nós temos você, temos a palavra sua, temos a palavra eu e tem a palavra minha. Então, aí, de novo, a gente faz a mesma ideia que a gente fez com o substantivo. Qual é a classe gramatical que está envolvida? Para a gente saber, né, qual é a classe gramatical, a gente deve interrogar, né? A gente deve buscar a função dessas palavras na frase. O que elas estão fazendo ali? Elas estão nomeando? Não, né? Não estão nomeando. Elas estão dando ideia de característica? Estão dando ideia de ação? O que elas estão fazendo? Isso mesmo que vocês pensaram, ela está substituindo ou acompanhando o substantivo. Porque, por exemplo, se eu falo você, eu estou falando com você aí que está me assistindo. Eu não sei o teu nome, então como eu não sei o teu nome, eu vou substituir por você. Você pode ser Mateus, pode ser Rafael, pode ser Maria, pode ser Joana, enfim. Mas eu não sei o teu nome, eu vou chamar você de você. Então, eu estou substituindo o seu nome por outra palavra, que no caso é você. No caso do eu me chamo Alessandra, mas eu não falo Alessandra está feliz, eu falo eu estou feliz. Então, eu estou substituindo o meu nome por outra palavra que é eu. No caso de sua identidade, minha identidade. Então, nesse caso, a gente não está substituindo, mas a gente está acompanhando, a palavra está acompanhando o substantivo. Como a gente já viu, identidade é um substantivo, porque está nomeando. Nesse caso, sua está acompanhando o substantivo, então ela está ali do lado do substantivo. Então, o substantivo está ali sendo acompanhado por essa palavra. Então, qual é a classe gramatical que serve para acompanhar ou substituir o substantivo? E aí, quem lembra? Vão pensando aí? Isso mesmo, o pronome. O pronome serve tanto para substituir o substantivo, quando o substantivo está assim, hoje eu não estou afim, vai lá e faz o trabalho. Então, o pronome vai substituir o substantivo, ou então vai acompanhar. O substantivo hoje fala, hoje eu não quero ir só. Então, o pronome vai acompanhar o substantivo, né, na frase. Então, no caso, por exemplo, quando eu falo, eu quero me tornar uma agricultora. Então, nessa frase nós temos o pronome mim, ou seja, eu tô me referindo a eu, Alessandra. Então, eu não estou usando o meu nome, eu estou substituindo o meu nome por outra palavra, no caso, mim. O carro dele é vermelho. Então, temos a palavra dele. Então, a gente percebe aqui que já a ideia de acompanhar, né? A ideia de posse. É algo dele. Então, é um pronome também. E no caso, ela gosta de ir ao cinema. Então, nós temos ela.
Ela é um substantivo, ou um pronome, desculpa, é um pronome porque está substituindo o substantivo. Então, ela pode ser Maria, pode ser Joana, pode ser a Isabel, né? Mas a gente substitui o nome próprio, né, pelo pronome. Então, belezinha aí, pegaram? O pronome substitui ou acompanha o substantivo. Vamos para a próxima frase. A próxima frase é: uma pessoa pode ter a identidade que ela quiser. Isso mesmo. A gente é livre para escolher a identidade que a gente quer e se reconhecer assim, e devemos valorizar todo mundo e respeitar. Isso é importante, ok? Então, nessa frase, nós temos a palavra uma e temos a palavra a. Então, novamente, a gente pensa, qual classe gramatical essa palavra pertence, não é? Então, a gente novamente deve interrogar, né, buscar saber qual é a função dessa palavra, dessas palavras grifadas ali no contexto. Então, será se está nomeando, né? Poderia ser um substantivo, mas não está nomeando. Está substituindo, está dando ideia de ação, está dando uma característica, está fazendo o quê? Isso mesmo, está definindo. E definindo o quê? O substantivo. Olha de novo, uma palavra. Então, uma pessoa. Pessoa é substantivo, porque está nomeando alguém, né? Como a gente já viu. E aí, esse uma vem junto. Então, ele está acompanhando. No caso de a identidade, a gente já viu que identidade é substantivo. E aí, esse azinho está acompanhando. Então, qual é a palavra, ou qual a classe gramatical que serve para acompanhar o substantivo e também, ao mesmo tempo, definir o substantivo? Então, esse é o ponto forte dessa classe gramatical. Qual é? Isso mesmo, o artigo. O artigo vem acompanhando o substantivo para definir o substantivo, para dizer se ele é feminino, se ele é masculino, se ele está no plural, se ele está no singular, a identidade, as identidades, né? Uma identidade, umas identidades. Então, ele está definindo, ele está determinando o substantivo, para dizer em qual gênero ou em qual número ele está, ok? Se eu falo, Júlia é uma pessoa muito simpática. Então, esse uma é um artigo, porque está determinando, o substantivo, né? Então, se referindo a Júlia, e está acompanhando o substantivo. Então, uma pessoa. Então, não são várias pessoas. Uma pessoa só. Então, está definindo, ok? E a conversa está muito boa. De fato, né? A conversa estava muito boa. A conversa. Então, o a está acompanhando o substantivo conversa e, ao mesmo tempo, está definindo esse substantivo, dizendo que está no singular, né? A conversa e não as conversas. Ou então, não era o caso, era a conversa. Então, está definindo, está determinando. Ok? Ficou claro aí? Beleza, vamos para o próximo. Então, até aqui a gente já viu o quê? Substantivo, pronome e artigo. E percebam, eles fazem ali, eles estão juntos. Olha, eu tenho o substantivo, aí o substantivo pode precisar do pronome para substituí-lo ou acompanhá-lo, e também tem o artigo. Então, o substantivo é muito rico aí, ele tem vários acompanhantes, né? O artigo acompanha, define, o pronome substitui e acompanha também. Então, são muitas funções aí que essas classes de palavras, ou que essas palavras, né? Essas classes têm. E aí, ok, vamos para o próximo agora. Os adolescentes estão sempre conectados e não perdem uma curtida. Você concorda? Verdade. Nesse mundo agora tecnológico, todo mundo ali conectado, todo mundo curtindo, ok? Falando nisso, podem ir lá no Instagram, onde a gente postou, tem a nossa página ID Connect. Então, que vocês vão encontrar muitos conteúdos legais. Espero que vocês curtam, compartilhem, comentem, ok? Então, a nossa frase da vez agora é estão e perdem. As palavras que estão destacadas agora estão e perdem. E aí a gente fala, ai meu Deus, que classe gramatical é essa? A gente, de novo, vai usar o quê? Vai
buscar a função que essas palavras têm na frase. Ela está nomeando, está dando a ideia de característica, está definindo, está dando a ideia de ação, está fazendo o quê? Isso mesmo que vocês disseram, está dando a ideia de ação. Ou seja, eles estão, os adolescentes estão, então é uma ação que eles estão fazendo. Eles não perdem uma curtida, ou seja, é uma ação que eles estão fazendo. E aí a gente pergunta, qual é a classe gramatical que serve para dar a ideia de ação? Quem lembra aí? Isso mesmo, os verbos. Os verbos servem para indicar ação, né? Indicar um estado, por exemplo, eu estou feliz, então é um estado que eu estou. Ou um fenômeno da natureza, por exemplo, choveu essa madrugada. Então, choveu é um verbo que está se referindo a um fenômeno que acontece na natureza, que é a ideia de chover, ok? A outra frase, quando ele vier, nós partiremos. Então, aqui a gente tem dois verbos. Tem o verbo vier e o verbo partiremos. São ações que nós iremos desenvolver, que nós iremos fazer, ok? E, por exemplo, ele subirá a escada. Então, é uma ação que ele vai fazer, né? Então, ele está feliz. Então, é um estado que ele, né, naquele momento, ele se encontra feliz. Então, os verbos servem para isso, para dar a ideia de ação, de estado e também fenômeno da natureza. Ok? Tudo beleza por aqui? Estão acertando? Comentem aqui embaixo, tá? Ok. Vamos para outra frase. E a frase da vez é: a tecnologia é muito útil e eficiente. Vocês concordam? Verdade, né? A tecnologia tem facilitado bastante a nossa vida e o nosso dia a dia. Na frase agora, as palavras grifadas são útil e eficiente. E aí a gente pergunta, a qual classe gramatical essas palavras pertencem? E aí, o que é que vocês acham? Quais são os palpites? E aí? Bem, de novo a gente pensa, qual é a função dessas palavras na frase? Elas estão fazendo o quê? Está dando ideia de quê? Isso mesmo, elas estão dando a ideia de característica, ou seja, ela está caracterizando a tecnologia. Então, a tecnologia é o quê? Útil e é eficiente. Então, qual é a classe gramatical? Isso mesmo, os adjetivos. Os adjetivos caracterizam o substantivo. Então, ele vem para caracterizar o substantivo. Então, por exemplo, se eu falo Marília é inteligente. Então, inteligente é uma característica de Marília. Ela é uma pessoa muito inteligente. Ela é uma pessoa muito tecnológica. Então, tecnológica é uma característica do substantivo ela. Então, está dando essa ideia mesmo de caracterização. E no caso, Mateus é divertido. Então, divertido é uma característica de Mateus. Ok? Então, a gente viu as 5 classes gramaticais: substantivo, que nomeia, pronome, que vem acompanhar ou substituir o substantivo, o artigo, que vem definir o substantivo, o verbo, que vem da ideia de ação, né? Esse substantivo vai fazer alguma coisa, então vai dar a ideia de ação, de estado, de fenômeno, então o verbo vem, e o adjetivo, que vem caracterizar o substantivo. Então, tá vendo? Eles estão super relacionados aos substantivos, ok? Então, a gente deve procurar sempre a função das palavras na frase para a gente saber a qual classe gramatical elas pertencem, ok? Então, eu quero saber quem acertou aí, quantas acertou, então comenta abaixo e agradeço por ter assistido até aqui e confira a segunda parte do vídeo na parte 2, ok?